Glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor, porque este lugar não é outro, senão a casa de Deus. E na casa de Deus, na casa do Pai, nós temos liberdade para adorar, para louvar, para bendizer. E tenha certeza que enquanto você louva, enquanto você adora, Ele trabalha por nós. Porque diz a sua palavra que nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus tão grande como este, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu amo esse versículo, porque aí fora no mundo há muitos deuses, mas é necessário que os seus adoradores trabalhem por eles. Os seus adoradores precisam dar algo a eles, precisam levar eles de um lado para o outro, mas o nosso Deus é diferente. A Bíblia diz que ninguém viu um Deus como o nosso. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, tenha certeza que Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando para trazer à sua vida aquilo que você deseja. Olha que coisa espetacular, irmãos. Quem tem um Deus como este, além de trabalhar por nós, Ele ainda diz, porque eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o fim que desejais. Olha só, é o que está no desejo do nosso coração. Deus está trabalhando por nós para nos dar o fim que nós desejamos. E agora vem aqui comigo. Tem alguém que deseja um fim mau? Alguém aqui deseja um fim mau para a sua vida? Não. Então tenha certeza que Deus está trabalhando para te dar o fim que você espera. Amém? Queridos, graças a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor, porque eu não posso deixar de dizer essa frase. É na presença do Senhor que nós somos renovados, que nós somos fortalecidos para a caminhada. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu cheguei ali, sentei, eu disse até para a bispa Maeli, olha, eu estou com 2 palavras que estão aqui na minha mente, mas não desceu nenhuma ainda para o coração. E eu disse, Pai, Espírito Santo, Tu conhece, desce para o coração, Senhor, porque eu sei que quando descer para o coração é esta palavra que Tu queres comunicar à Tua igreja. E Ele, como Ele sempre faz, Ele desceu a palavra para o coração. E antes de começar a falar, você pode abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 4 de João. É uma passagem bem conhecida, todos nós conhecemos. E enquanto você abre, eu oro. Pai, Senhor, nós cantamos nesta noite porque cremos que Tu és o nosso general. E Tu nunca perdestes nenhuma batalha, Senhor. Não tem batalha que Tu não possas vencer. Não tem mar que Tu não possas aquietar. Não tem vento que Tu não faças cessar. Não tem tempestade que Tu não cesses. Se Tu levantares a Tua voz, a terra se derrete. Oh Deus, Tu conheces cada vida que entrou aqui nesta noite. Tu conheces cada coração, cada família. Tu conheces cada necessidade. Tu conheces cada prova pela qual cada um está passando. E Tu és Deus que cuida. Cuida, Pai. Cuida nesta noite. Vai em
entrando, Senhor, na família. Vai entrando, Senhor, nos projetos. Vai entrando, Pai, vai trazendo vida. Vai trazendo luz. Vai trazendo vitória. Oh, Deus, porque nós queremos, Senhor, te adorar como tu planejastes para que nós pudéssemos te adorar. João capítulo 4. Eu vou ler, nós vamos ler, né? Você vai ler comigo apenas o verso 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, o Senhor colocou no meu coração algo para falar nesta noite, que fala sobre algumas tentativas do nosso inimigo para impedir a nossa adoração, para atrapalhar a nossa verdadeira adoração a Deus. Nós conhecemos a história da mulher samaritana, com a qual o Senhor Jesus se encontra lá no poço, pede de beber, e aí desenvolve um diálogo com ela. E durante aquele diálogo, Jesus revela algo da vida dela. E ela fala assim: olha, vejo que tu és profeta. Quando ela fala isso, ela diz: olha, me diz uma coisa. Os nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Me fala, e aí? É em Jerusalém? É aqui no monte? Onde é que tem que adorar? E Jesus disse para ela e respondeu o versículo que nós lemos: mulher, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Jerusalém, no monte, em casa, na escola, no trabalho, no caminho, tomando banho, deitando, levantando-se. Não tem um lugar específico, porque eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É interessante que esse versículo diz que Deus procura adoradores. Deus não procura adoração, porque Ele já tem adoração. Os anjos no céu cantam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz que na terra todo joelho se dobra e confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Deus não está procurando adoração, Ele já tem adoração. Ele está procurando adorador. Ele está procurando você. Ele está me procurando. Ele está procurando um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, a quem Ele não despreza. Nunca esteve no plano de Deus que a adoração fosse ritos. É ritos, é se prostrar, é levantar a mão, é deitar no chão. Não, Deus nunca teve nos seus planos que a adoração fosse rito. Ele quer coração quebrantado. Ele diz para os sacerdotes: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus está interessado em que nós o adoremos em espírito e em verdade. Aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia, porque a Bíblia é para a gente usar, não é? Lá no livro de Êxodo. E nós vamos falar algumas tentativas do diabo para impedir a nossa adoração. Mas eu já quero dizer a você que todas elas, como dizia minha mãe, é de balde. É de balde. Porque o nosso inimigo só se levanta para cair.
mas ele se levanta. Ele vai tentar impedir de você o adorar em espírito e em verdade. Porque Deus não quer qualquer coisa. Eu costumo dizer, se nós tivermos qualquer coisa para dar para Deus, nem adianta você dar, porque Deus não recebe. Deus é um Deus exigente. Ele só quer o primeiro. Ele só quer o melhor. Ele não quer que eu apareça diante dele de mãos vazias. Olha só. Então, às vezes, a gente quer dar o último para Deus. Deus diz, obrigado, pode guardar aí na sua caixinha que eu não quero. Eu quero o primeiro. Às vezes, a gente quer dar qualquer coisa, Deus diz, pode guardar aí na sua caixinha que eu não quero. Eu quero o melhor. Porque Ele deu o melhor dEle por nós. Ele deu o melhor dEle por nós. E Ele quer que nós nos assemelhemos a Ele. E preste atenção numa coisa. Deus nunca nos pediria algo que nós não fôssemos capazes de dar. Deus nunca. Talvez o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, os meus filhos, alguém me peça algo que eu não seja capaz de dar. Mas o nosso Deus não. Porque Ele nos criou completo. Quando Ele fez a reunião com Jesus, o Espírito Santo, porque Deus fez reunião, viu? Para nos criar. Para criar a luz, a água, o sol, a terra. Ele não fez reunião não. Ele chegou lá e Ele disse, haja luz, haja terra. Ele foi lá, mas na hora de nos criar, Ele disse, vem aqui Jesus. Vem aqui Espírito Santo. Vamos fazer o homem. Mas vamos fazê-lo à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Agora olhe para mim. Eu sou linda, né? Eu sou. Fazer o quê, né? Minha mãe e meu pai capricharam. Adoro. Mas Deus não se parece com isso aqui. A semelhança e a imagem que Ele colocou em nós foi um espírito, uma alma e um corpo. Nós somos trinos. Eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos criar o homem assim também, trino. Espírito, alma e corpo. Dá para separar Deus? Porque Ele é três que é um só. O Deus Pai é Deus, Deus Jesus é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Ai, irmã, mas eu oro para Jesus, não tem problema. Deus recebe a adoração, o Espírito Santo recebe, Jesus recebe, porque eles são três que é um só. Nós somos três que somos um só. E aí a gente quer separar a nossa vida. A gente se converte, aceita Jesus e a gente fala, Deus só quer o Espírito. Não, Ele quer o meu espírito, Ele quer a minha alma e Ele quer o meu corpo. E Ele mesmo disse, porque o apóstolo Paulo disse que o próprio Deus de paz vos santifique. Somente o vosso espírito, que é só isso que Ele quer. Não, vos santifique em tudo. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, consagrados, íntegros e irrepreensíveis. Ou seja, tem saúde, tem libertação, tem vida no meu espírito, tem saúde, tem libertação, tem vida na minha alma, tem saúde, tem libertação, tem vida no meu corpo, porque o próprio Deus opera na minha vida por completo, com um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito, para apresentar a si mesmo santos e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Deus chegou para Moisés, os irmãos conhecem, chamou Moisés e disse assim, Moisés, vai lá, volta lá para o Egito, e vai lá e diz a Faraó que ele deixa o meu povo ir, para que eles me adorem, me celebrem culto, aonde? No deserto. Moisés foi.
Você vai estar com a sua Bíblia aberta aí, Êxodo 8. 8:25. Diz assim: chamou o faraó a Moisés e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus. Aonde, gente? Está escrito aí? Aonde? Nesta terra. Primeira tentativa do inimigo para impedir a verdadeira adoração fica nessa terra. Não precisa ir para o deserto. Mas Deus tinha dado ordem. No capítulo 5, o verso 1, ele disse: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me ofereçam festa, para que me adorem. Deus tem um lugar específico para nós o adorarmos. Onde é, irmã Malca? Porque você acabou de dizer que não é em Jerusalém, que não é no monte, mas ele tem um lugar específico. Onde é esse lugar? Fora do mundo. Não pode ser no mundo. No mundo não dá para adorar a Deus. Olha aqui para mim. Tem gente que faz assim, não. Mas eu vou lá na igreja dia de domingo e adoro ao Senhor. Mas eu estou no mundo. Essa adoração não é válida. A intenção de Deus é nos tirar do mundo. Porque Ele disse que o mundo jaz no maligno. Porque o povo não podia adorar a Deus no Egito. Porque no Egito tinha mistura. Vocês sabem que a Bíblia diz, e é princípio, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você fala, mas eu não posso então ter amigos, ter pessoas no mundo? Pode. Mas foi por isso que o povo se corrompeu. Porque Deus disse a ele, não se mistura com o povo dessa terra. Não dá suas filhas para ele, não pega as filhas deles para vocês. Porque vocês vão se corromper e vão adorar outros deuses. Lá no mundo, não tem como, por mais que a gente tenha boas intenções. Vocês sabem como é que está o mundo aí, vocês estão vendo. Antes era sorrateiramente que o diabo tentava enfiar as coisas dele na nossa vida. Agora é descaradamente. O mundo tem isso, Deus não quer. Faraó disse para Moisés, Moisés, para que vocês irem para lá para o deserto? Adora aqui mesmo. Adora aqui no Egito. Vocês não precisam sair daqui. A gente deixa vocês adorar. Mas Moisés tinha uma resposta. Porque Moisés já tinha conversado com Deus. Versículo 26, Moisés responde: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao nosso Deus sacrifícios abomináveis. O que tem no mundo é abominação para Deus. Deus não aceita, não dá para misturar. E nós somos inteligentes, irmãos. Eu não estou falando do mundo, pessoas, do mundo físico. Eu estou falando do mundo que já está no maligno, não tem nada para nos oferecer de bom. E aí a gente quer, tem gente, Deus nem quer isso. Deus não quer. Vocês lembram que eu disse que Deus só quer o melhor? É tanto que Deus disse assim, olha, eu não quero você morno. Eu não quero você morno. Você não pode ficar no meio do caminho. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você é quente, ou você é frio. Se você ficar no meio, eu não quero. Eu quero que você decida me servir, me adorar em espírito e em verdade. Mas o diabo não desiste. O diabo não desiste. Mas o nosso Deus, Ele tem propósito. Ele tem propósito. E aí Ele enviou Jesus aqui. Porque você diz, eu preciso de adoradores. Deus diz, eu preciso de adoradores. Mas lá no Egito não dá para adorar não. Tem que estar aonde? Em
Ana, tem que estar no lugar que eu determinei. Olhe como Deus não nos pede nada que nós não possamos fazer. Aí ele disse assim: pelo que eu mesmo vou providenciar resgate. Não foi você nem eu. Não é o meu esforço. Ele mesmo providenciou o Cordeiro que derramou sangue e que nos tirou do mundo, porque ele disse que nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Não sou eu, não é você. Nós não podemos, nós não conseguimos. E um homem chegou para Jesus e disse para ele: então como é que a gente pode alcançar isso? Jesus disse: aos homens isso é impossível. Não tente com seu próprio esforço. Não tente. Nós não conseguimos. Mas o nosso Deus, ele disse: Moisés, pode deixar. Você só fala o que eu mandei. E só faz o que eu mandei. E quem faz sou eu. E quem trabalha sou eu. Aí ele endureceu o coração de Faraó. Porque ele disse: não vai ser aqui não, vai ser na minha terra. Manda praga, os irmãos conhecem. Moisés, vai lá falar com o Faraó de novo. Diz para ele: deixa o meu povo ir. Verso 28. Deixa o meu povo ir para me adorar. Aí o inimigo disse assim: tá bom, eu vou deixar vocês irem. Eu deixo vocês irem adorar. Tem que ser lá, mas não vai muito longe não. Vai perto. Não vai muito longe. Quando o inimigo vê que você não vai ceder, você vai dizer para ele: não vou adorar aqui no mundo não, eu vou sair. Ele vai querer fazer aliança com você. Dizer assim: tá bom, vai lá, aceita Jesus. Rende a sua vida a Jesus, mas fica assim, meio lá e meio cá. Não precisa você ir tão longe. Vai pertinho. Sai um pouco do mundo, mas deixa umas coisinhas dentro de você. Lembram o que eu disse? Deus não quer nada, a não ser o excelente, o perfeito. Ele deu o perfeito. Ele nos fez perfeito. Não, vai até ali. Uma misturinha só uma coisinha do mundo. Isso aí não vai interferir, não vai interferir. Deus não vai receber adoração com mistura. Porque ele disse: que comunhão tem a luz com as trevas? Ou fazei a árvore boa o fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não dá para ficar um pé lá e um pé cá, um pé no mundo e um pé com Cristo, um pé no mundo, um pé na igreja. Não dá para adorar a Deus assim. Deus não aceita essa adoração. E é o inimigo que quer nos convencer de que Deus vai aceitar essa adoração. Não vai longe não. Para que você ir para tão longe? Para que você sair totalmente? Precisa não. Fica aqui com a gente. Vai lá, adora, volta e fica aqui. Ah não, irmãos. Deus não aceita essa adoração. E aí nós temos uma resposta para dar para o inimigo. Você vai dar para o inimigo. Está lá no verso 29. Disse Moisés: eis que eu saio da tua presença e orarei por ti amanhã. Estes enxames vão sair da tua presença. Tão somente que tu não nos engane. Não nos engane. Então a segunda tentativa do inimigo é trazer engano às nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para que o engano do inimigo, e preste atenção, eu sei que o Espírito Santo ministra o seu coração quando nós falamos aqui. O Espírito Santo vai mostrar a você onde o inimigo está te enganando. Está dizendo: isso aqui não tem problema não. Mas eu não bebo, eu não fumo,
eu não adultero, está tudo bem, mas eu falo mal do irmão, eu guardo mágoa no meu coração, eu guardo raiva, eu não perdoo. Isso é mistura. A gente tem que sair do mundo. Eu amo quem me ama, mas quem me odeia, eu não preciso amar, não. A Bíblia diz, mas o que é que vocês fazem demais se vocês amarem só quem ama vocês? O mundo faz a mesma coisa. Olha como a gente deixa as coisas do mundo entrar e a gente nem percebe. Quando vê, a gente está escolhendo quem a gente ama. Esse eu amo. Esse eu não amo, não. Mas o pedido de Deus para nós é nós amarmos a todos, sem exceção. Você está vendo que se a gente ficar no mundo, se a gente se misturar, a gente não consegue adorar a Deus de verdade. É por isso que o inimigo vai trazer. Fica aqui, não precisa ir muito longe não, eu deixo você ir. Vai lá, vai no culto no domingo, não tem problema nenhum não. Vai no culto de doutrina, de ensino também, vai lá. Mas desde que assim, tu vai lá, tu vem aqui, mas agora tu fica aqui um pouquinho, e aí eu vou me misturando. Aí daqui a pouco eu vou pegando um costume do mundo, e eu quero introduzir o costume do mundo para adorar a Deus. É a abominação diante dele, ele abomina. Então a minha resposta para o inimigo vai dizer, inimigo, você não vai me enganar não. Eu vou adorar onde Deus diz que eu vou adorar. É para sair do mundo, é para sair com tudo. Não é para ficar aqui não. Ele tem lugar certo para eu adorar. É na presença dele. É em Cristo Jesus. É me assemelhando a Jesus. Se ele diz que eu tenho que amar, eu vou amar. Se ele diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se ele diz que eu não tenho que me misturar, eu não vou me misturar. Não tem acordo, irmãos, não faça acordo com o inimigo. Porque se Moisés aceitasse o acordo de Faraó, vai lá e adora. O povo não teria saído do Egito. Estava lá até hoje. Porque dava para ir ali, adorar e voltar. Estava perto. Não aceite as investidas do inimigo para tirar a sua verdadeira adoração a Deus. Porque Deus só aceita a adoração verdadeira. Aí o inimigo perdeu. Por quê? Primeiro ele queria que adorasse lá no Egito. Moisés disse, de jeito nenhum, adora aqui não. Ou seja, Deus fez isso conosco. No mundo não, Senhor, não dá. Eu tiro ele do mundo. Mandou Jesus e nos tirou do mundo. Nos tirou. Uma vez que nós dissemos, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus me tirou do mundo. Eu sou uma nova criatura. Sou novinho, mas eu sou novinho aonde? No meu espírito. Lembra? Eu sou um espírito. Possuo uma alma e habito num corpo. E eu preciso ainda viver um processo de salvação na minha vida. Porque já dizia que nós fomos salvos. Estamos sendo salvos. E seremos salvos. 3. Nós fomos salvos no nosso espírito quando aceitamos o sacrifício de Jesus. Ele está salvo. Ele está pronto. Se eu partir hoje, vou me encontrar com o Senhor, meu Deus. Mas a minha alma não está salva. A minha alma é um processo. Ela precisa ser salva cada dia. E o que é a minha alma? A minha personalidade. Os hábitos que eu adquiri vivendo lá no mundo. O Egito. O povo estava lá no Egito, aprendeu a comer cebola. Aprendeu a comer pepino. Aprendeu a beber água. Quando eles estavam lá no deserto, ai, que saudade das cebolas. Por quê? Eles tinham marcas na sua alma. Boas, não era boa, era uma comida boa, era água, precisava.
mas eles precisavam ser transformados. A nossa alma precisa de um processo. E enquanto nós estamos aqui, e seremos salvos quando Jesus vier arrebatar sua igreja, ou quando nós partirmos desse mundo, porque para esse corpo a salvação é no final, é quando nós morrermos e formos à sepultura e voltarmos ao pó. Então não aceite a barganha do inimigo para com você. E quando o inimigo vê que você não cedeu, você não adorou no mundo, saiu, entregou a vida, não aceitou ficar misturado com ele, não, estou num processo de santificação. Cada dia que eu vejo algo que desagrada a Deus, eu levo para a cruz. É por isso que o apóstolo Paulo disse: todos os dias eu morro. Todos os dias. Tem que morrer todos os dias, irmão, porque se deixar essa natureza da gente, olha, é por isso que ele diz que tem uma luta constante. O meu espírito que foi recriado, que está novinho, que está salvo, lutando contra a minha carne, que está lutando para dizer para a minha alma: não faz isso não faz o certo não, faz o errado. É uma luta constante, disputando a nossa alma. Porque a nossa alma vai subir também, viu, irmãos? Espírito e alma estão juntos. A nossa personalidade vai subir. Nós não seremos descaracterizados do que somos hoje. É por isso que Deus quer que nós sejamos transformados. Tem gente que tem tanta dúvida das coisas. Será que quando chegar lá no céu a gente vai conhecer fulano, cicrano? Vai. Porque a nossa personalidade vai. Mas Deus quer uma personalidade como a de Jesus. É por isso que Ele disse que o próprio Deus nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, e eles sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, os três, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Deus me criou espírito, alma e corpo, Ele me quer espírito, alma e corpo. Só que graças a Deus não vai ser esse corpo, é um corpo transformado, que Ele vai transformar num novo, que não vai padecer mais dor, nem sofrimento, nem luta, nem nada dessas coisas aqui. Mas tem isso, quando o inimigo vê que você não aceitou a barganha dele, ele vai investir mais pesado contra nós. Aí ele vai tentar atingir o nosso bem mais precioso. E aí eu quero que você pense um pouquinho, porque somos seres inteligentes. Qual é o bem mais precioso que você tem? Qual é o bem mais precioso que nós temos, irmãos? Família. A nossa família é o nosso maior patrimônio. E o diabo, ele sabe disso. E aí quando ele viu que você aceitou Jesus, foi transformado, está seguindo, está buscando ser transformado a cada dia, ele diz assim: vou tocar agora na família dele. Porque quem adora quando a família está ruim? Me fale, como é que a gente faz verdadeira adoração? Quando a mulher que Deus nos deu está dizendo assim: ó Jó, tu ainda estás honrando esse Deus? Tu ainda estás adorando esse Deus que te tirou os filhos, que te tirou tudo que tu tinhas? Abandona esse Deus, amaldiçoa ele e morre. Jó virou para ele e disse: mulher, tu está doida. Tu estás doida, é. E eu só adoro se eu tiver o bem de Deus, é. Se ele me der o bem, eu adoro. Se ele me der o mal, eu adoro. Se ele der, eu adoro. Se ele tirar, eu adoro. Eu adoro não pelo que ele me dá. Eu adoro pelo que ele é. Ele é digno de adoração, de louvor, de tributo. Eu adoro. Porque o meu DNA é de adorador. Porque o meu espírito foi recriado. Mas o inimigo vai tentar. Êxodo, capítulo 10, verso 7.
mais para frente um pouquinho. Diz Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Moisés, ele está falando de Moisés. Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor. Olha aqui, para mim, preste atenção. O inimigo vai dizer: tá bom, perdi ele. Vai lá e adora. Faraó chegou e disse: Moisés, tá bom, eu vou deixar vocês irem adorar. Vai lá para o monte mesmo. Vai para onde Deus mandou vocês ir. Mas só vai os homens. As mulheres e as crianças vão ficar. Por quê? O diabo disse: eu vou atingir a família dele. Tá bom, tu vai adorar a Deus, tu vai servir a Deus, mas eu vou segurar o teu filho nas drogas. Mas eu vou segurar o teu filho no mundo. Ah, mas a tua mulher não vai não. O teu marido não vai não, eu vou segurar. E me diga uma coisa, como é que a gente adora desse jeito, irmãos? Imagine se aqueles homens fossem para o deserto, chegassem lá, ficassem pensando: meu Deus, como será que está minha mulher lá? Como será que estão meus filhos? Será que os egípcios estão usando deles, abusando deles? Como que a gente adora a Deus com o nosso bem mais precioso lá no Egito? O inimigo vai tentar segurar a nossa família para deter a nossa verdadeira adoração. Mas escute uma coisa: o projeto de Deus sempre foi a família. A família. É por isso que Jesus prometeu: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus sabe que o inimigo vai tentar segurar a família, mas Ele já fez promessa. É para você, mas é para a sua casa. É para o seu esposo, é para a sua mulher, é para os seus filhos, é para toda a sua casa. Irmã, mas você está dizendo isso, mas você não sabe como está lá em casa. Não importa, declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendeu o propósito. Ele entendeu e ele disse: olha, vocês escolhem o que é que vocês vão fazer. Porém, não vai ser eu sozinho, não. Quem era o sacerdote era ele. Era Josué, mas ele disse: não, eu e a minha casa. Porque o projeto de Deus é para a família. A salvação de Deus é para a família. Irmã, mas ainda não aconteceu. Ore e continue adorando. Deus vai trazer a família. Deus vai trazer e você vai se prostrar diante dele e o adorar com a sua família fora do mundo, porque esse é o projeto de Deus. E disse o nosso querido Jó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus projetos, dos teus propósitos pode ser impedidos. Quando o inimigo quiser te entristecer, dizendo: mas você vai adorar a Deus, mas olha a sua família como está. Você vai dizer assim: mas o propósito de Deus não pode ser frustrado. E o propósito dele é para minha família. Porque ele disse que se eu crer, vai ser salvo eu e a minha casa. Pode ser que agora não esteja acontecendo, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu nasci de novo. Eu vivo pelo que eu creio. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele disse, ele vai fazer. Porque a palavra de Deus garante: fiel é o que prometeu, o qual também fará. Moisés virou para Faraó, verso 9. De jeito nenhum. Vai eu, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, vai todo mundo, porque Deus falou que era para nós celebrarmos uma festa e adorarmos a Ele. E como é que eu vou adorar sozinho? Eu não vou. Eu não abro mão da minha família. Não abra mão da sua família. Traga a sua família para o altar do Senhor.
Irmã, mas eu estou fazendo, mas eu estou já desanimando, porque eu não estou vendo nada acontecer. Não desista não, continue. Continue. Porque o nosso Deus trabalha por nós. Sabe qual é o problema? Nós falamos isso aqui ontem. É que a gente quer transformar. Irmã, mas eu estou orando, mas meu filho está vindo. E eu falo, vamos, menina, eu quero obrigar ele. Quem faz a obra é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eu tenho que orar. Eu tenho que semear na vida dele. Pai, pego a palavra dele. Oh, vós que fazeis menção do nome do vosso Deus, não descanseis e não deis a ele descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e coloque os inimigos debaixo dos vossos pés. Eu não posso me cansar, mas nós nos cansamos. Eu não posso, olha, irmãos, toda vez que eu penso, eu estou tão cansado, que eu luto, eu passo, eu tento, eu vou para aqui, o negócio não acontece. Eu lembro nitidamente do meu saudoso pai dizendo para mim, filha, a palavra de Deus diz, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo receberemos, se não houvermos desfalecido. E eu digo, tá bom, Senhor, eu aguento mais um pouquinho. Eu vou mais um pouquinho, porque eu não vou desfalecer até que. Então ora mais um pouquinho. Luta mais um pouquinho pela sua família. Porque o chamado de Deus é para você e a sua casa. Moisés disse que não. Mas aí o inimigo não desiste. Ele disse, olha, não consegui segurar ele no mundo. Não consegui fazer ele se misturar. Não consegui desanimar ele, dizendo que eu ia segurar a família dele. Mas agora eu já sei, vamos mexer numa coisa que é muito importante para ele também. Aí é o quarto e já é o último. Verso 24 do capítulo 10. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, fique somente aqui os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e as vossas mulheres podem ir também. Leva, vai todo mundo. Vai todo mundo. Mas os bens de vocês ficam aqui. Quando o inimigo vê que você não ficou no mundo, que você não abriu mão da sua família, ele vai querer tocar nas suas finanças, na sua vida financeira. Porque me diga uma coisa, como é que a gente adora faltando pão em casa? Como é que a gente adora faltando água? Como é que a gente adora sabendo que o banco, a conta está no vermelho e que eu tenho que pagar as contas daqui a pouco? A gente fica cheio de preocupações. Porque a gente está adorando, mas ao mesmo tempo a gente está pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar a conta de amanhã? É a estratégia do inimigo para tirar a nossa verdadeira adoração a Deus. Mas Deus tem resposta para o inimigo. Deus tem resposta para o inimigo. Ele disse que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais. Todas. E disse o apóstolo Paulo que Deus supria cada uma das necessidades dele. E por que nós nos preocupamos? Porque o Deus
que mandou o povo sair do Egito para ir para o deserto, adorar no monte. Ele tem pão, Ele tem água, Ele tem maná, Ele tem carne para nos dar, para nos sustentar. A resposta de Moisés para ele, para Faraó, para o inimigo, que também tem que ser a nossa resposta para o inimigo. Verso 26. E também vai o nosso gado, vai tudo conosco. E preste atenção a essa frase: não vai ficar uma unha. Eu vou adorar a Deus fora do mundo, com a minha família e com tudo que eu tenho. E aí tem propósito, porque ele diz: como é que a gente vai para o deserto adorar o nosso Deus e não vai oferecer nada a Ele? Porque a palavra de Deus diz que ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Deus tem propósito em abençoar-nos financeiramente, em nos prosperar, em que nós tenhamos bens, porque é isso que nós vamos oferecer para Ele. Então Ele é o maior interessado em abrir as portas do céu. É por isso que Ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e vos der uma bênção tal, que dela vos venha a maior abastança. É tudo. Por quê? Porque Ele quer que eu ofereça a Ele alguma coisa. E como que eu vou oferecer se eu não tiver nada? Se o povo saísse do Egito, deixasse o gado, deixasse o ouro, deixasse os bens lá, eles iam oferecer o que a Deus? Então preste atenção. Quando a sua conta está lá cheinha no banco, é Deus dizendo: ei, eu quero que você me adore. É por isso que eu estou enchendo a conta lá no banco. Quando a sua despensa estiver cheia, Deus vai estar dizendo para você: ei, eu quero que você me adore, por isso que a sua despensa está cheia. Quando o seu guarda-roupa estiver abarrotado, é Deus dizendo: ei, eu quero que você me adore, por isso que o seu guarda-roupa está cheio. E agora entenda o que o Espírito Santo está falando com você. Não é que Ele está te dando para você dizer: eu tenho muito, estou abastado. É para Ele dizer: olha, teu irmão está precisando de uma cesta básica. Eu enchi o teu celeiro. É assim que a gente adora a Deus, viu? Com as nossas finanças. O meu irmão está precisando de feijão e de arroz, e ele vai dizer para você assim: olha, eu enchi o teu celeiro, abre a porta e me adora, porque quando eu tiro a cesta e eu trago para o meu irmão que está necessitando, Deus está recebendo isso como cheiro suave diante das narinas dele. Sabe quando você recebe o seu salário no mês? É Deus dizendo assim: olha, eu estou te dando. Eu só preciso de volta de 10 para ver a tua fidelidade. Aí você fala: mas Deus não precisa do dízimo não. Não, Ele não precisa mesmo não, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer ver a nossa fidelidade, porque Davi disse: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos te damos. O que você tem não é seu. Não é seu. Irmã, eu trabalho o mês inteiro e você está dizendo que o meu salário não é meu. Não é. É dele. É dele. E eu vou dizer mais, viu, irmãos? Não é esse o foco, nós já estamos terminando. Não era para dizer isso, eu ouvi na aula aqui do pastor, do Bispo Felipe, né, Bispo? Esse pregador fica dizendo: já estou terminando, parece que eles vão mais 10, 15 minutos. Mas não é não, irmãos. Deus não quer só 10% de nós. Ele não quer. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Tudo nosso é de Deus. Tudo nosso. Que tem crente, irmão, fala assim: eu já dei meu dízimo, 10%, acabou-se. Os outros, esses 90% é para mim. É não. Deus está dizendo assim: olha, e se eu quiser mais 10? E se eu quiser mais 5?
E se eu quiser mais 30? E se eu quiser 100? Vai falar, Senhor, mas se eu te der 100, como é que eu vivo? Ele vai dizer, mas sou eu quem te dou. E eu nunca vi um reino, um banco, que você põe, você dá, e quando você vai olhar, multiplicou. Eu nunca vi aí fora, e olha que eu sou contadora de formação, viu? Trabalho com empresas, sei de finanças, sei as rentabilidades, CDI, CDB, sei não sei quem, investe num tesouro, investe não sei aonde. Não tem nenhum que te devolva tanto quanto o reino dele. Poupança, CDI, CDB, pode render 1, 2, 3, 4, mas o dele rende 30, 60, 100, 30, 60, 100. Então para de besteira, irmãos, nós temos uma besteira, não, eu preciso segurar. Deus, a medida de Deus é sacudida. Eu falei assim, eu dei 10, quando eu olhei, Senhor, eu fiz isso. Fui na igreja, eu peguei um perto, falei, Senhor, só tem esse dinheiro. Eu ia usar para não sei o quê, mas vou te dar. Pai, é teu. Coloquei. Terminou o culto, a irmã chegou, olha irmã, Deus te abençoe, segurou na minha mão, colocou um papelzinho, olha, senti no meu coração te abençoar. Oh glória! Quando eu cheguei em casa que eu abri, era 10 vezes mais do que eu tinha colocado diante do Senhor, meu último. Eu não pedi, eu não falei que eu estava precisando, eu não falei o que eu tinha que fazer. Porque, irmãos, Deus sabe a conta que você tem para pagar, Deus sabe o que você precisa honrar. Dê, e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, transbordante, porque com a medida que você medir, Ele te medirá também. E doar ao Senhor é a forma de nós adorarmos a Ele. A gente acha que adorar é só levantar a mão, aqui é louvar, isso também é só vir à igreja, isso também é só orar pelo vizinho, pelo amigo, pela família, isso também mas colocar a mão no bolso também é adorar a Deus. Sobe como fumaça diante das narinas de Deus, Deus exala e fala assim, ei Espírito Santo, abala o céu, abala a terra, sopra vento norte, sopra vento sul e traz as riquezas desta terra, porque tudo é dele, para ele, por ele, e nada subsiste se não for por ele. E por fim os irmãos sabem, Moisés disse de jeito nenhum, vamos nós, e a gente não vai para voltar não, viu Faraó? Porque tem crente que sai do mundo, mas fica pensando em voltar. Ele disse, não, olha, coloca uma coisa no seu pensamento, a gente não vai para voltar. A gente vai de vez, a gente vai se entregar totalmente ao nosso Deus. Ele está nos chamando para oferecer culto, Ele está nos chamando para adorar, Ele está nos chamando para celebrar festa. E vamos nós, vai a nossa família e vai tudo que a gente tem. O diabo não pode tocar em nada que é nosso. Deus já providenciou tudo. Já providenciou pão, já providenciou água, já providenciou azeite, unção, graça, misericórdia. Tudo o que nós precisamos, Ele já providenciou. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu o último brado dele, foi: Pai, tudo está consumado. Não tem nada mais para ninguém fazer, nada. A única coisa é nós nos entregarmos, espírito, alma e corpo. Senhor, eu sou toda tua. Senhor, eu sou tua. Eu sou tua, Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é
teu, não tem nada que não seja teu. É esta a palavra do Senhor. Deus tem resposta para a sua vida, em todas as áreas. Ele providenciou. Tenha certeza, você pode resistir o inimigo e dizer: olha aqui, Satanás, vai eu, vai meu marido, vai meus filhos, vai eu, vai meu cônjuge, vai meus filhos, vai eu, vai o meu tesouro, vai tudo que eu tenho, é tudo de Deus. Você não pode segurar nada, porque foi Ele quem me deu. É dele, por ele e para ele. É dele, por ele e para ele. Você pode ficar de pé dizendo isso: Senhor, é teu, é teu, veio de ti, da tua mão te damos. É dele, por ele, para ele. Pai, eu só vou me conformar com a tua imagem na minha vida. Pai, nós só vamos nos conformar quando a nossa família estiver rendida, quando nossos bens estiverem rendidos, quando a nossa vida estiver rendida diante de ti, Pai. Tu já providenciaste tudo. Pai, tu fazes, Senhor. Eu sei que tu fazes, eu sou testemunha, Pai. Tu fazes menino matar gigante. Tu fazes pedra derrubar gigante. Namasso e neberras. Tu fazes mar se abrir. Tu fazes ferro flutuar nas águas. O que é impossível para ti, Senhor? Diz a tua palavra: haverá alguma coisa difícil demais para o nosso Deus? Tem nada. Coloca diante dele aí agora a sua causa, e ele está pelejando por você. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra ao seu coração. E saiba, ele já providenciou. O inimigo não pode, ele não pode tocar em nada que é seu. A vitória é garantida em nome de Jesus.